Boa noite, comunidade Paineiras, e boa noite a todos vocês que nos acompanham pela internet, gente espalhada por todo o Brasil e mundo. Muito bom ter você com a gente. Que Deus fale ao nosso coração, nós que estamos aqui no auditório, assim também como as pessoas que estão nos acompanhando agora ou em qualquer momento da sua vida em que você tomar contato com essa mensagem. Está sendo muito bom para mim e para a Sônia revermos pessoas queridas, amadas. Na última sexta-feira nós chegamos, vamos passar 15 dias aqui no Brasil, cumprindo alguns compromissos na comunidade e no CTPI. Temos uma agenda intensa essa semana. Se você ainda não procurou se conectar ao que vai acontecer, nós vamos ter a oportunidade de ter aqui no Brasil novamente o Dave Ferguson, uma pessoa que se tornou um amigo precioso, parceiro estratégico, que esteve falando na última conferência do CTPI, autor do livro Hero Maker, formador de heróis. Então você não pode perder essa oportunidade também. Agora, eu certamente fui tentado a usar parte do tempo aqui para contar um pouco como eu e Sônia estamos, o que nós estamos fazendo, o que não estamos fazendo, mas eu não vou fazer isso. Eu quero priorizar o tempo para refletir sobre algumas coisas com vocês. E eu confesso que, para mim, está sendo um tanto quanto difícil, depois de mais de 2 meses distante da comunidade, eu sou uma pessoa, eu não sei lidar muito bem com as minhas emoções, então eu fico, essa é uma situação que me deixa altamente estressado, né? Rever gente querida, falar para gente querida e assim por diante. Outra coisa que me deixa nervoso é que eu tenho acompanhado os nossos meninos aqui, os pregadores, e o pessoal está voando baixo, né? Então, assim, eu saí por 2 meses e o nível subiu, assim, a régua subiu, e agora eu não sei o que fazer, porque eu não tenho mais idade para ficar saltando mais do que eu sei, né? Mas, olha, eu tinha certeza que isso ia acontecer, que a nossa comunidade estaria muito bem servida. Nós temos hoje uma equipe de jovens pastores, mas que eu sei o quanto eles amam a Deus, o quanto eles amam essa comunidade e como eles querem servir da melhor maneira possível. Então, nessa área, de fato, quando eu tomei a decisão, eu estava muito tranquilo, sabendo que vocês estariam sendo bem cuidados, e eu sei que vocês estão sendo bem cuidados. Bem, esse mês, agora, que se encerra hoje, nós estivemos falando sobre os 18 anos de aniversário da nossa comunidade. E vocês tiveram tempo ao longo desse mês de refletir sobre o que significa para uma comunidade cristã completar 18 anos de vida, ou seja, passar a maioridade, né? Um desafio a assumir a vida com maior responsabilidade. Vocês tiveram a oportunidade de celebrar esses 18 anos. Alguns aqui, bem poucos, estavam há 18 anos atrás, no nosso grupo inicial, mas muitos de vocês foram chegando ano após ano, então alguns se lembram de algumas situações, e nós tivemos a oportunidade de celebrar o que Deus fez ao longo desse período. E também, na semana passada, você, além de aprender a fazer aviãozinho, alguns já tinham esquecido como fazia, né? O João já não lembrava mais como fazia aviãozinho, relembrou. Isso foi muito importante nessa idade, viu, João? Aprender coisas novas e tal. Então, além da gente aprender a fazer aviãozinho, nós fomos desafiados a sonharmos com esse planejamento 2021, acerca do que Deus ainda pode fazer na vida da nossa comunidade. Hoje, eu vou me concentrar no presente, e deixa eu explicar para vocês por que eu quero trabalhar a questão do presente. Porque quando na vida você diz assim, não, daqui a 10 anos eu quero estar em tal situação, daqui a 10 anos eu quero estar em tal lugar, daqui a 10 anos eu quero que a minha empresa ou a minha carreira profissional esteja nessa condição. É fundamental não apenas você saber aonde você quer chegar, como saber quais são as condições do seu presente.
Você precisa olhar para o chão e perceber se a sua vida é consistente, porque de nada adianta você dizer que quer chegar em algum lugar se o seu presente é inconsistente. Se você tem um presente frágil, se existem pendências no presente que você não resolveu. Então, se você quer sonhar com o futuro, você precisa também encarar o presente. E encarar o presente significa reconhecer os desafios que estão diante de nós. Porque as pessoas que me conhecem, minha esposa, meus filhos, alguns amigos mais próximos sabem que a vida inteira eu nunca consegui lidar com situações nas quais eu sei que existe um problema e fazer de conta que ele não existe. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu sou o tipo de pessoa que, se existe um problema, eu não consigo fazer de conta que ele não existe. E eu vou trabalhar para resolver esse problema. Bom, isso muitas vezes foi bom para a minha família, foi bom para a minha igreja, foi bom para as organizações que eu trabalhei. No entanto, foi altamente desgastante para mim. Porque muitas vezes é mais fácil você viver fazendo de conta que os problemas não existem. Você, marido, pai, está lá o problema no seu casamento, você faz de conta que não existe, dá uma de João sem braço, faz de bobo, né? Finge morto. Né? Lá na empresa está acontecendo o problema, fica quietinho, quem sabe o seu sócio perceba e ele resolva o problema e pague o preço do desgaste. Ou você tem uma posição de liderança na igreja e o problema está ali. Não, mas você, mais uma vez, dá uma de João sem braço, finge de morto, deixa que o outro resolva a coisa, porque se você for mexer nisso, vai dar trabalho demais. Então, se você quer ter um futuro consistente, o futuro da sua vida, o futuro da sua carreira profissional, o futuro de uma igreja depende grandemente de como você encara o seu presente, com o nível de seriedade e o preço que você quer pagar para colocar o seu presente em ordem, a sua vida pessoal, o seu casamento, a sua carreira profissional, a sua comunidade cristã e assim por diante. Bom, uma das coisas que me ajuda grandemente nesse processo, aqueles que me conhecem já ouviram falar disso, desde o momento, há 14 anos, quase 15 anos, eu tenho uma espécie de um ritual de aniversário. Todo ano, na data do meu aniversário, eu gosto de ter pelo menos 3 elementos no início da minha manhã. Uma boa caneca de café, um lugar tranquilo para meditar e uma leitura para refletir, mais especificamente a leitura do livro de Eclesiastes. Depois de 14 anos fazendo isso toda manhã, antes de fazer qualquer coisa no meu dia de aniversário, esse ano o esquema furou. Eu não consegui fazer na manhã do dia 8 de fevereiro. Por quê? Porque os meus netos estavam comigo. E aí eu não fiquei triste por isso, certo? Eu me diverti com eles, eu celebrei com eles, e no dia seguinte eu arrumei um jeito de dar uma escapada, ir para um lugar tranquilo, ir para uma cafeteria, ter a minha caneca de café, ter o meu tempo de meditação e ler o livro de Eclesiastes. E o que acontece quando eu leio? Todo ano, eu grifo partes diferentes. Diferentes versos vêm à tona e me desafiam. Mas esse trecho de Eclesiastes 3, todo ano, é um trecho que eu preciso parar e eu preciso gastar mais tempo refletindo sobre ele. Olha só, ele diz, há um tempo certo para tudo, há um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar,
tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Há um tempo para tudo debaixo dos céus. E talvez um grande equívoco que pessoas cometem é viver a vida à la Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. O contrário de você viver a vida a partir do Zeca Pagodinho é você prestar atenção e responder a pergunta: é tempo do quê? Nesse atual momento da minha jornada. É tempo do quê? Por exemplo, há 18 anos atrás, quando a chácara estava começando, eu tinha 36 anos de idade. Eu tinha 3 filhos. A mais velha tinha 9 anos, a mais nova tinha 12. Eu vivia um tempo completamente diferente. As minhas prioridades eram completamente diferentes. A minha energia era outra, a minha dinâmica de vida era outra. 18 anos depois, qual é o tempo que Deus me convida a viver hoje? Perceba, esse ritual me leva sempre a 3 perguntas. A primeira delas é tempo de quê no atual momento da minha vida? É tempo de quê? O que Deus está me convidando a juntar, a buscar, a abraçar nesse momento? E o que Deus está me desafiando a abrir mão, deixar e dissipar nesse momento? Se você não tem um ritual para regularmente parar e pensar nessas perguntas, você vai levando a vida carregado de inúmeras coisas, tentando manter coisas que não fazem mais parte da agenda de Deus na sua história. E aí, quando nós não temos consciência do tempo do que Deus quer que nós estejamos inseridos, a gente começa a tomar decisões equivocadas, a gente começa a abraçar o que Deus não mandou a gente abraçar, a gente começa a querer juntar o que Deus não mandou a gente juntar, a gente procura dissipar o que Deus mandou a gente juntar, a gente faz uma grande confusão da vida. Existem 2 pressupostos nesse exercício. O primeiro deles é que Deus está presente na minha história e possui uma agenda para a minha vida. Ou seja, Deus olha para mim e Ele tem uma espécie de capacete assim de engenheiro de construção, e Ele tem uma prancheta, porque eu estou em obras, e na prancheta de Deus, Deus vai ticando algumas coisas que Ele já fez em mim, e eu consigo, se eu bater o olho na prancheta de Deus, eu consigo dar uma olhada e perceber aonde Deus está trabalhando agora, o que vem em seguida. Esse exercício é para a gente ganhar consciência de que o momento de vida em que nós estamos inseridos é um momento de vida criado por um Deus soberano, que nos ama, que se importa conosco. E esse momento de vida, algumas coisas não estão como você gostaria, outras não aconteceram como você queria, outras estão emergindo, mas tudo isso tem um propósito. Se você parar um pouco, aquietar o coração e conseguir bater o olho na prancheta de Deus, você vai ganhar consciência do que Ele quer de você. O segundo pressuposto é que essa consciência, a consciência dessa agenda que Deus tem para com a minha vida, deve redimensionar minhas prioridades e minhas ações. Então é muito importante sonhar com o futuro. Mas tão importante quanto sonhar com o futuro é você ter uma percepção mais clara e real de qual é o seu presente. O que está acontecendo? O que Deus está fazendo? O que você tem que encarar? Qual é a agenda de Deus para o seu presente? Transfere isso para o contexto da nossa comunidade. Deus está presente em nossa história e possui uma agenda para com a nossa comunidade. Eu creio nisso.
A agenda de Deus para essa comunidade 18 anos atrás era uma. Há 15 anos atrás era outra. Há 12 anos atrás era outra. Há 9 anos atrás era outra. 6 anos atrás era outra. Qual é a agenda de Deus para essa comunidade em 2019? O que Deus está fazendo aqui? O que Deus quer fazer através dessa comunidade? Ainda, a consciência da agenda, dessa agenda de Deus, deve redimensionar nossas prioridades e ações. Existem coisas que talvez aí esteja o grande problema de algumas igrejas que não se dão conta que num determinado momento da sua história, um determinado ministério era importante porque Deus estava atuando naquela área, mas passado 20 anos, não existe mais ninguém que tenha dons naquela área, não existe ninguém mais que tenha paixão por aquela área, e nem existe mais a necessidade na cidade de que a igreja faça aquela determinada atividade, mas a igreja entende que fidelidade é manter vivo no que ela começou há 20 anos atrás, sem nunca parar e pensar, mas Deus ainda quer isso de nós? Existem coisas que nós fizemos nesses 18 anos, que Deus falou, joia, valeu, mas eu não quero mais que vocês façam isso. Passou. Existem coisas que nós não fizemos nesses 18 anos, que Deus está dizendo, meus filhos, agora é hora de vocês abrirem os olhos e perceberem que existe algo mais para ser feito. Existe algo diferente para ser feito. A agenda de Deus para essa comunidade não é que ela continue a ser exatamente como ela é hoje, como ela era 18 anos atrás. A agenda de Deus é dinâmica, porque nós vamos crescendo, vamos aprendendo, na medida em que a gente vive circunstâncias boas e ruins. Falando em situação ruim, eu quero compartilhar com vocês dois desafios quando eu penso no presente da nossa comunidade. Só que o primeiro desafio, ele é altamente desconfortável. E eu passei 2 semanas, assim, pensando se eu deveria falar sobre isso ou não, porque não é agradável, pelo menos para mim. Então, o primeiro é desagradável. O segundo, pelo menos para mim, é mais confortável. Para outras pessoas, talvez não seja. Deixa eu ir para o primeiro, então. Quando eu penso, é tempo do quê na comunidade presbiteriana Chácara Primavera? A minha primeira resposta é tempo de encarar o presente e lidar com o desencantamento. Nós tivemos desencantamentos. E a pior coisa que nós podemos fazer é fazer de conta que não houve desencantamento, de que nada aconteceu. Vocês percebem? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Em algum momento do segundo semestre de 2018, do ano passado, a minha esposa Sônia veio e disse para mim, você precisa ler esse livro. Didn't See It Coming. Eu disse, por quê? Ela falou, eu acho que esse livro tem muito a ver com o que você está passando. Esse livro tem muito a ver com o que nós estamos passando. A Sônia estava se referindo ao fato de que o ano de 2018 foi um ano emocionalmente muito difícil para nós. Nós tivemos algumas experiências muito tristes, algumas envolvendo pessoas queridas da comunidade, outras envolvendo pessoas queridas da família, gente que a gente se aproximou para ajudar, a gente dedicou tempo, a gente investiu esforços. Algumas dessas pessoas eram pessoas com quem nós dedicamos anos estudando a Bíblia, pessoas que ouviram mensagens após mensagens, domingo após domingo,
e de repente essas pessoas entram num processo de crise, decidem tomar decisões completamente contrárias ao que Jesus espera de nós. E é como se todo o tempo dedicado não tivesse valido para nada. Toda a pregação feita não foi ouvida. Todo o tempo estudando a Bíblia juntos. Agora eu não tenho direito de dizer não faça isso e ser ouvido. Esse foi um processo complexo, como eu disse, envolvendo algumas pessoas que nós cuidávamos dentro da igreja, outras pessoas, familiares queridos que estavam atravessando por dificuldades. Eu diria, é mais ou menos a experiência do pai de Lucas 15. Quando o filho vira para ele e diz: não quero mais te ouvir. Como assim? Eu tenho sido seu pai há anos. E agora a minha palavra não serve para mais nada? Não, eu vou embora, eu não quero mais te ouvir. E vira as costas e se vai. Eu acho que quando a Sônia recomendou esse livro para mim, ela não fazia ideia do que nós ainda íamos passar. E aí, se você me perguntar quantos livros você leu nos últimos meses, eu diria, eu tentei ler alguns. Eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi e li cada capítulo desse livro, principalmente a primeira parte desse livro, que tem muito a ver com isso aqui. Interessante, a primeira parte desse livro tem um título simples: Cinicismo. E quando a gente que fala português olha essa palavra em inglês, cinicismo, logo vem, quase que automaticamente, como tradução, cinismo. Mas eu demorei para perceber que o que o autor estava tratando era de algo bem diferente e mais complexo. Por quê? Cinismo, olha o que diz um dicionário da língua portuguesa. Cinismo é a atitude ou caráter de uma pessoa que revela descaso pelas convenções sociais e pela moral vigente, comportando-se de forma arrogante e ofensiva. Esse é o cínico. Quando você vê alguém que se comporta dessa maneira, você fala: esse sujeito é cínico. Ele é arrogante, ele não concorda com as convenções sociais, com as normas, e ele age de maneira ofensiva, ele é cínico. Mas olha o que é cinicismo na língua inglesa: inclinação a crer que as pessoas são sempre movidas por interesses egoístas e obscuros, gerando um sentimento de incredulidade e ceticismo nos relacionamentos. Deixa eu explicar então melhor o que é isso, para você perceber o perigo desse negócio para o futuro. Cinicismo é o que toma o coração de uma pessoa que, ao longo da sua vida profissional, foi passado para trás inúmeras vezes por amigos de trabalho, por sócios. Ele confiou em diversas pessoas e foi passado para trás. Ele tentou uma sociedade e foi lesado pelo sócio. E num determinado momento da sua vida, esse sujeito, ele passa a olhar as relações profissionais com incredulidade, com ceticismo. Ele não crê mais ser possível relações genuínas. Cinicismo é o que toma conta, talvez, do coração de uma mulher que foi
por anos abusada emocionalmente pelo marido, traída física e afetivamente, de uma maneira cruel. E essa mulher sai dessa relação totalmente ferida. E ela olha para o mundo e ela não acredita mais ser possível alguém olhar para ela e amá-la, de fato, visando o seu cuidado, o carinho. Cinicismo é o que toma conta do coração de pessoas generosas, que assim, a vida inteira, tiveram por hábito investir na vida de pessoas que estavam passando por dificuldade, usando os seus recursos financeiros, usando a sua influência para ajudar pessoas, mas ao longo da vida eles ajudaram muitas pessoas e literalmente se deram mal. Ajudaram pessoas e lá na frente essas pessoas, além de serem ingratas, saíram falando mal deles. E aí você se depara com uma pessoa que no passado era alguém aberto para ajudar, agora amargurado, enclausurado, fechado. Por quê? Porque ele foi ferido. Alguns anos atrás eu fui entrevistado por uma jornalista que escreveu um livro falando do problema do abuso pastoral. E o foco do livro daquela jornalista era situações em que pessoas nas igrejas são abusadas emocionalmente por líderes autoritários e manipuladores. E quando eu estava pensando nesse conceito tratado por esse livro, eu pensei no seguinte: nós precisávamos também escrever um livro do outro lado da moeda. Porque a primeira parte desse livro me fez entender porque muitos pastores estão literalmente sendo drenados emocionalmente, estão se tornando céticos para com a igreja e para com os relacionamentos, porque depois de feridos, quando chega uma pessoa nova na igreja, esses pastores pensam: será que vale a pena eu dedicar tempo a essa pessoa? Ou eu vou levá-la para casa e eu vou estudar a Bíblia com ela 3, 4 anos, eu vou investir no casamento dela, e quando chegar lá na frente, quando uma crise emergir, eu vou dizer: não faça isso. E ela vai dizer: não é da tua conta, pastor, eu vou fazer o que eu bem entendo na minha vida. E quando isso se repete, eu comecei a entender a dor de alguns amigos pastores. Eu comecei a entender as minhas dores. Porque enquanto você está na ativa, dia a dia, tal, você está assim com o sangue quente. Eu me sentia assim como aquele, quando eu era moleque. Eu, se deixasse, eu jogava bola de manhã, à tarde e à noite. E chegava em casa, o sol já tinha ido embora, sujo, que dava medo de ver, entrava debaixo do chuveiro, tomava um banho, e quando, depois do banho, que eu ia me dar conta de quantas marcas roxas eu tinha na perna. No dia seguinte, quando eu levantava da cama, eu começava a sentir a dor nas costas, na perna, no calcanhar. E aí que eu ia, é mesmo, eu levei essa pancada, eu levei essa entrada. Não, foi aquela situação. Só quando eu parava, eu me dava conta de quantas pancadas eu levei. Eu estou dizendo isso para vocês, não necessariamente por causa de mim, mas eu quero mostrar para vocês como se nós não tratarmos com desencantamentos, não adianta a gente falar de futuro, porque todo mundo vai ficar aqui fazendo de conta que acredita nos desafios, que acredita nos líderes da igreja, que acredita na autoridade espiritual deles e não acredita coisa nenhuma, porque você foi ferido, você se desencantou, você se decepcionou.
qual que é a resposta para isso? A resposta que Deus tem me dado é Hebreus 12. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, e o contexto de Hebreus 12 é Hebreus 11, que fala dos heróis da fé. O que o autor de Hebreus está dizendo é: coloque os seus olhos naqueles que permaneceram fiéis até o fim. Pare de contar aqueles que não permaneceram fiéis e justificar o ceticismo porque pessoas te decepcionaram, pastores te decepcionaram, presbíteros te decepcionaram, líderes te decepcionaram, e coloque os seus olhos naqueles que se mantêm fiéis, naqueles que ainda estão em pé, nos muitos que viveram antes de nós e foram fiéis até o fim. Nós temos uma multidão de pessoas que permanecem fiéis. Nós não temos o direito de esmorecer, porque nós nos decepcionamos com 1, 2, 3 ou 4. Nós temos que olhar a multidão daqueles que seguem a Jesus ao longo dos séculos. Nós temos que olhar para homens e mulheres que foram queimados vivos e não negaram a Jesus. Nós precisamos olhar para homens e mulheres que foram decapitados por amarem a Jesus. Homens e mulheres que morreram em prisões porque se negaram a desobedecer Jesus. Nós temos inúmeros outros exemplos de pessoas que obedeceram a Jesus contra a sua própria vontade, contra os seus próprios desejos, contra a cultura, contra as ordens estabelecidas. Ainda, o texto diz: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. E aqui o autor está falando, tome cuidado, porque aqueles que talvez tenham tropeçado e te decepcionado, eles não levantaram amanhã e disseram assim: eu vou arrebentar com a minha vida, eu vou fazer uma melança da minha vida. Não. A coisa foi gradual. Pouco a pouco, pequenas decisões erradas foram feitas. Pequenas brechas foram dadas. Coisas aparentemente insignificantes não foram tratadas enquanto elas eram pequenas e insignificantes. E, de repente, elas se tornaram grandes, complexas, e tomou conta da mente e do coração e cegou. Por isso, o autor diz: livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Lide com seriedade, com brechas, lide com seriedade, com princípios que você está quebrando, lide com seriedade, com questões que te parecem pequenas, mas não correspondem ao que Jesus quer de você. E corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós, aí sim, mantendo o olhar firme em Jesus. Por um lado, nós temos uma multidão na história de homens e mulheres que permaneceram fiéis até o fim. Imagina o seguinte: para mim, essa cena do autor de Hebreus é a cena de um estádio onde uma corrida está acontecendo, e esses homens e mulheres que permaneceram fiéis até o fim, eles estão nas arquibancadas. Eles estão olhando da eternidade, nós que estamos correndo na história, e nós sabemos que os olhos deles da eternidade estão sobre nós. E eles foram uma inspiração para a gente. Mas quando o autor diz, mantendo o olhar firme em Jesus, eu imagino um segundo lance dessa cena. Quando eu estou ficando meio distraído, olhando para quem ficou no meio do caminho, e me decepcionando com aquele ou com aquele outro, se eu botar o olho na linha de chegada, quem está na linha de chegada é Jesus, dizendo: vem, meu filho, vem, minha filha, vem, vem, não desanima não, eu estou aqui, olha para mim, olha para mim.
E é impossível você pensar nesse texto sem se lembrar da situação que envolveu o apóstolo Pedro, que enquanto ele mantinha os seus olhos em Jesus, ele andava sobre as águas. Quando ele começou a olhar para as ondas do mar, ele começou a afundar. Mantendo o olhar firme em Jesus, o líder e o aperfeiçoador da nossa fé. Deixa então agora passar por uma parte que para mim é menos difícil, mas talvez para outros aqui não. A segunda situação que eu quero tratar com vocês é que, olhando para a nossa comunidade hoje, a minha sensação é que é tempo de encarar o presente e lidar com os perigos do sucesso. Eu sei que essa palavra sucesso, ela deixa algumas pessoas desconfortáveis. Mas eu quero lidar com essa palavra num bom sentido. Porque quando eu olho para a história da nossa comunidade, eu não tenho como dizer, ou deixar de dizer, que a nossa comunidade é uma história de sucesso. Não por causa dos seus pastores, não por causa dos seus presbíteros, mas porque Deus, misteriosamente, resolveu fazer de nós uma história de sucesso. Pois, como eu posso explicar um grupo de não mais do que 5 casais em torno de uma mesa, querendo começar uma igreja, no primeiro dia de culto dessa igreja, cerca de 40 pessoas, e dessas 40 pessoas, Deus cria uma igreja que tem alcançado e abençoado tantas vidas nessa cidade. E eu não estou falando de membresia, porque eu estou cansado de tropeçar em pessoas nessa cidade que eu nunca vi na vida, ou pelo menos nunca conheci pessoalmente, que vem me abraçar e me agradecer por quanto foi abençoado pelos ensinamentos dessa comunidade ou que essa comunidade está fazendo. Eu estou cansado de tropeçar em gente que acessa os nossos sites, nunca pisaram aqui, mas têm sido abençoadas e nutridas, e as suas vidas estão sendo transformadas, os seus casamentos estão sendo restaurados pelas mensagens, pelos estudos que disponibilizam na internet, por exemplo. Como eu posso explicar que de um grupo pequeno como 40 pessoas emerge uma comunidade que tem sido fonte de influência sobre inúmeras outras comunidades no Brasil e fora do Brasil? Nós temos, certamente, muito mais a celebrar do que lamentar. Mas, para deixar claro para vocês de quem é o sucesso, quando eu comento isso, eu reflito sobre isso, sempre vem à minha mente Efésios capítulo 3, que diz assim: toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder, que atua em nós. É importante você perceber isso. Deus é poderoso, mas Ele, na sua imensa soberania, decidiu que a obra vai ser feita através de mim e de você. Graça. Eu não mereço isso. Mas Deus decidiu manifestar o seu poder através de nós. E Ele é capaz de realizar, olha só, infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar, e foi o que Ele fez, porque absolutamente ninguém que estava em torno daquela mesa 18 anos atrás nunca sequer imaginou que a chácara se tornasse o que se tornou. Nunca, nunca. Se alguém falar que imaginou, mente. Por isso, quando alguém fala assim: pastor Ricardo, o senhor é um homem de visão. Visão por quê? Não, porque o senhor teve uma visão. Não tive uma visão. Eu tive uma visão de uma igreja com 200 pessoas que se reunia todo domingo. E Deus fez o que fez. A Ele seja toda a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações. Mas aqui eu quero começar a cutucar a turma mais jovem, que há anos tem estado um tanto quanto acomodada nessa igreja,
Por quê? Porque os seus pais fizeram todo o trabalho. A Chácara Primavera é uma igreja que Deus abençoou e capacitou, e a minha geração cumpriu e tem cumprido a missão de alcançar a nossa geração. Mais 18 anos fecha um ciclo de uma geração. E Deus quer ser glorificado na próxima geração. Está na hora você que tem 20 e poucos anos, 30 anos, perceber que você não é mais o futuro da igreja. Você tem que assumir a responsabilidade que você é o presente da igreja. Porque quando essa igreja começou, eu como pastor tinha 36 anos de idade. Então, se você tem 20, 30 anos de idade, está na hora de você perceber que a bola está com você. Perceba, existem algumas armadilhas, e eu vou só citar duas. Duas armadilhas que o sucesso pode gerar. A primeira é, o sucesso passado pode nos dar a falsa sensação de missão cumprida, gerando acomodação e desengajamento. Quantas vezes eu já não ouvi de pessoas na chácara, ou pessoas que frequentam aqui, ou pessoas que são abençoadas aqui, mas nunca se tornam membros, conversas assim do tipo, não, pastor, sabe o que é? A gente gosta muito da chácara, de vez em quando a gente vai lá ouvir as pregações na chácara, mas sabe o que é? A gente está numa outra igreja, porque assim, aquela igreja precisa de gente para trabalhar, a chácara não precisa de gente para trabalhar. Ou então pior, não pastor, eu estou aqui na igreja há 5 anos e eu tenho sido muito abençoado, eu devoro cada pregação, eu adoro as músicas, mas sabe o que é, pastor? Eu contribuo com os meus dízimos de ofertas lá na igrejinha que eu saí, porque aquela igreja precisa. É interessante como algumas pessoas têm a visão de que a chácara não precisa. Afinal de contas, a chácara, tudo funciona tão bem. Ela não precisa de nada. Ela não precisa de gente para trabalhar, ela não precisa de recurso financeiro. Tudo funciona bem. Mentira! Até porque a missão não está cumprida. Existem outros desafios que nós precisamos perceber que Deus está colocando diante de nós. Numa das séries do ano passado, eu fiz menção desse autor, Rasmus Ankersen. Alguns tiveram a oportunidade de ouvir ele falando naquelas palestras em janeiro sobre liderança do Summit Leadership. Ele foi um dos preletores. E ele é autor desses 2 livros. E ele me chamou muita atenção quando ele trabalhou 2 conceitos. O primeiro, paixão e determinação antecede habilidade e sucesso. Então, segundo ele, é um mito quando você olha para alguém na sua área profissional, olha para alguém da sua posição, que é bem-sucedido, e você diz assim, não, ele é bem-sucedido porque ele tem talentos especiais. Ele diz, não. Por detrás da história de uma pessoa bem-sucedida, existe muita paixão e determinação, existe muita noite mal dormida, existe muito trabalho, existe muito suor, existe muita dedicação, existe muito empenho. O que diferencia, na grande maioria das vezes, um profissional bem-sucedido e o não bem-sucedido, não é sorte, é dedicação e paixão. Mas uma segunda coisa que ele diz é, após o sucesso, emerge a demanda por conforto e comodidade. Isso acontece muito em família. Quando a família começa, o casal está lá e está pagando aluguel e vai comprar o primeiro apartamento, eles fazem sacrifício daqui e de lá, e aí os filhos chegam, e no começo eles vão ensinando os filhos a guardar cada dinheirinho, e na hora de ir para a escola, não dá para dar dinheiro, vamos fazer uma lancheirinha aqui, porque a gente está economizando tudo quanto é dinheiro, mas na medida em que a vida fica melhor, e os filhos chegam na adolescência, na juventude, começa a emergir a necessidade de conforto e comodidade. Isso é um perigo na sua vida profissional. Quando você chega num platô e diz assim, bom,
O que eu estou precisando agora é de um escritório mais confortável. O que eu estou precisando agora é trocar o ar-condicionado do meu escritório, trocar a poltrona do meu escritório, trocar o computador do meu escritório, porque, afinal de contas, depois de tantos anos de luta, eu mereço. E você começa a investir no conforto e na comodidade. Isso acontece em empresas. Principalmente quando os donos da empresa envelhecem e trabalham muito e passam a empresa para os filhos. E os filhos pegam a empresa no platô e os filhos começam a gastar dinheiro com o quê? No conforto e na comodidade. Isso acontece com igrejas. Que quando elas estão começando, todo mundo trabalha, todo mundo se dedica, não tem tempo quente, músico precisa tocar todo domingo, não tem problema, pastor, vamos tocar todo domingo, porque a gente quer alcançar essa cidade, e a gente só tem um grupo de 40 pessoas, e das 40 pessoas, 20 chegam mais cedo para arrumar as cadeiras, os outros 20 ficam até mais tarde para recolher todas as coisas e limpar banheiro. Não tem tempo quente para ninguém, depois de 18 anos. Detesto aquele ar-condicionado gelado. Será que o diácono não percebeu que estava quente lá dentro? Que absurdo. É um perigo. É um perigo para a nossa missão. A segunda armadilha. O sucesso passado pode nos impedir de enxergar as mudanças e os desafios do presente, nos conduzindo à irrelevância no futuro. Isso é uma verdade na carreira profissional, isso é uma verdade para a sua empresa, isso é uma verdade para a sua organização, isso é uma verdade para a igreja. Existem inúmeras histórias de empresas, de profissionais, de organizações que foram altamente bem-sucedidos no passado. E num determinado momento da vida, eles acharam que eles podiam lidar com os desafios futuros com o sucesso do passado. E eles se deram mal. Profissionais, organizações e empresas. Um dos casos mais citados no mundo corporativo é esse aqui. Kodak. Kodak, campeã de vendas, um caso de sucesso, vendendo películas de filme. Interessante que, por volta da década de 70, 80, um engenheiro da Kodak apresentou para a diretoria da Kodak um protótipo de algo que era tipo uma câmera fotográfica que você não precisava de película de filme, porque você registrava a imagem digitalmente, armazenava num cartãozinho de memória. Os diretores da Kodak olharam aquilo e disseram: interessante, mas nós não estamos interessados. O nosso business é película de filme. Décadas depois, a Kodak acabou. Sabe por quê? Aqueles diretores não perceberam que o business da Kodak não era película de filme. O business da Kodak era fotografia. Então, eles estavam agarrados a um modelo. Existem igrejas que estão morrendo na Europa, nos Estados Unidos e algumas aqui no Brasil caminham para morrer porque os seus líderes estão agarrados a um modelo histórico, achando que o business da igreja é manter a tradição, quando o business da igreja é a missão dada por Cristo de ir e fazer discípulos dentre todas as criaturas. O método, a forma como nós fazemos isso é variável de cultura para cultura, de tempos a tempos. Assim, deixa eu apontar rapidamente para vocês 9 desafios emergentes que a igreja e os cristãos vão precisar lidar nos próximos 10 anos. Eu prometo, é rapidinho, eu só vou mencioná-los e vocês vão discutir mais amplamente esses desafios no grupo pequeno. O primeiro desafio é
A igreja brasileira e os cristãos brasileiros precisam urgentemente conciliar humildade e ousadia. Eu não suporto mais ver pessoas que se dizem cristãs falando de maneira arrogante nas redes sociais, tentando impor os nossos princípios e valores que são dos discípulos, mas lutando para que esses princípios e valores sejam estabelecidos sobre todos os seres humanos do Brasil. Isso nunca deu certo na história. Essa tentativa de se criar uma teocracia sempre gera nos anos posteriores um contrafluxo contra os cristãos, e é para isso que a gente está caminhando. Porque a fala dos cristãos é arrogante. Eles são presunçosos, eles se acham melhores do que os outros, e quando numa comunidade cristã, um amigo querido, um líder querido falha, talvez seja uma maneira de Deus mostrar para a gente que a gente não é tão bom como a gente pensa, e a gente ser honesto. As nossas famílias não são tão perfeitas como parecem. Os nossos casamentos não são 100% como as pessoas imaginam. Os nossos filhos não são tão obedientes como eles aparentam de domingo. Nós somos limitados, nós temos debilidades, nós somos frágeis, nós choramos, nós pegamos enfermidades, nós sofremos também. Mas, por favor, não confunda humildade com perda de ousadia. Porque humildade não é sinônimo de medo. Nós precisamos aprender nos próximos anos a conciliar uma atitude que seja ousada e humilde. Humilde, mas ousada. Jesus era assim. Você não via nas palavras de Jesus arrogância, mas ao mesmo tempo as palavras dele eram ousadas. Segundo desafio. Nós estamos caminhando para viver num mundo caracterizado por uma cultura pós-cristã. Essa tentativa de instituir princípios e valores cristãos por decreto-lei não vai funcionar. Nós estamos caminhando para viver numa sociedade onde os valores que regem essa sociedade são altamente contrários a tudo o que Deus disse na sua palavra, e nós vamos ter que aprender a viver os valores de Cristo num ambiente onde nós somos a minoria. Porque a maioria de vocês aqui nasceu num Brasil que ainda influenciado pela cultura católica romana ou alguma coisa parecida, assim, nos cantos, às vezes, o que nós tínhamos como bons hábitos eram muito parecidos com o que a gente defendia como princípios cristãos. Agora não, o que é certo, o que é correto na universidade, no mercado de trabalho, na roda de amigos, em nada tem a ver com o cristianismo. E se você não abrir os olhos para isso e perceber que você precisa tomar cuidado e ter uma ética no mundo pós-cristão, você vai se perder. Um outro desafio é compaixão no mundo polarizado. É impressionante como o ódio se intensificou rapidamente nos últimos anos e décadas. Você percebeu isso? Como as pessoas se tornaram intolerantes, como as pessoas se tornaram radicais nos seus posicionamentos, como as pessoas passaram a matar o outro porque discorda politicamente, matar o outro porque o outro não quer fazer o que ele quer que seja feito. E me preocupa que existe uma corrente dentro do cristianismo que se afirma uma corrente teologicamente ortodoxa, uma corrente que está preocupada que a igreja está se perdendo. Então, essa corrente procura dizer o que é teologicamente profundo e correto. Mas o que é preocupante para mim é como essa defesa do que é teologicamente profundo e correto é constantemente marcada pelas discussões,
pelas brigas, pelas disputas, pelas ofensas, pela agressividade, pela intolerância em ouvir o outro. E isso está muito presente entre a juventude. E me preocupa isso. E eu só daria uma dica para você, jovem, que navega nas redes sociais e nos blogs desses teólogos supostamente altamente conservadores e ortodoxos, mas com um discurso bélico, um discurso ofensivo, um discurso agressivo. Eu só convidaria você para perceber uma coisa. Olha nos tempos de Jesus. Aqueles que tinham um discurso da teologia profunda e correta, e que estavam dispostos a matar por isso, não eram os discípulos de Jesus. Era um grupo chamado de fariseus. Por sinal, para esses que se diziam profundos teologicamente e defensores da sã doutrina, Jesus era um liberal. Então tome cuidado. Os tempos são confusos. Quarto desafio é a integração da tecnologia. Se a igreja quer cumprir a sua missão na história, ela precisa se abrir e investir na tecnologia. Através da tecnologia, hoje nós conseguimos alcançar pessoas em todas as partes do mundo. E o que eu acho impressionante aqui no contexto da igreja, as pessoas que são mais contra o uso da tecnologia são as pessoas que de segunda a sexta ganham dinheiro em empresas de alta tecnologia. Mas na igreja não pode usar tecnologia. Por quê? Porque é impessoal. Desculpa, peraí. Deixa eu te contar uma história. Durante o século XX, surgiu um aparelhinho assim pequenininho chamado rádio. Você já ouviu falar? Rádio. Na época, quando surgiu, só tinha um negocinho chamado ondas curtas. Eu não sei explicar o que eram ondas curtas. Se o Ralph estivesse por aqui, ele ia explicar para a gente o que é ondas curtas. Aí, algumas missões evangélicas colocavam pregações e mensagens no rádio, em ondas curtas, e aquelas ondas viajavam o planeta Terra. E eles não tinham a menor ideia de onde aquelas ondas eram captadas. E aí, lá no interior da África, um sujeito conseguia captar, no meio de um monte de ruído, e conseguia captar uma mensagem, e ele começava a ouvir a mensagem, ele compreendia o Evangelho, ele começava a chorar diante do rádio, e no final daquela mensagem, alguém dizia assim: se você quer saber mais de Jesus, escreva para nós. Ele pegava e anotava o endereço, e mandava uma carta pedindo, discipulado por correspondência. A carta levava 2 meses para chegar na organização dos Estados Unidos, e depois 2 meses para chegar novamente para ele, e ele estudava a Bíblia através daquele livro. Ele nunca teve ninguém do lado dele. E quantos missionários não nos contam experiências de que lutaram para chegar num determinado lugar para plantar a igreja, e quando chegaram lá já tinha igreja. E quem plantou aquela igreja? Um indivíduo que foi alcançado pelas ondas curtas do rádio. Desculpa, esse negócio de pessoalidade, quando a gente está falando de céu e inferno, nós precisamos usar todos os discursos, os recursos que nós temos disponíveis para cumprir a nossa missão. E nós vamos responder diante de Deus por como nós respondemos, como nós usamos esses recursos. Quinto, alcance da geração millennials. Como eu disse, a nossa comunidade foi, eu diria, muito bem sucedido em alcançar a minha geração. Alcançar a geração da Sônia, alcançar a geração da Euline e da Adriana. Nós alcançamos uma geração que hoje está aí na faixa dos seus 50 anos de idade. Agora, você que tem 20, 30 anos de idade, eu quero deixar bem claro uma coisa para você. Em primeiro lugar, eu não sou prioritariamente responsável por alcançar a sua geração. Você é responsável por alcançar a sua geração. Está na hora de você entrar em campo. Parar de achar que você vem na igreja para assistir os seus pais jogarem a missão de Jesus. E perceber que você
precisa entrar em campo e jogar a missão de Jesus, porque você é parte da missão. Sexto, engajamento na transformação social. Eu acho que nos próximos anos, mais e mais, igrejas que concentram seus esforços em cultos e falatórios não vão alcançar absolutamente ninguém. Até porque essa geração, millennials, é uma geração altamente conectada e engajada em causas sociais. Eles primeiro vão olhar e perceber que uma igreja está fazendo diferença na cidade, uma igreja está ajudando os pobres da cidade, uma igreja está minimizando a dor de pessoas que sofrem na cidade, uma igreja está criando projetos e servindo pessoas em áreas que a prefeitura, que o Estado, que o governo não está assistindo. E a simpatia por essa igreja vai fazer com que eles escutem a mensagem dessa igreja. Sétimo, trabalho como exercício da vocação. Essa coisa que vem da cultura católica romana, de que o pastor é padre, o pastor tem chamado, tem vocação, e o resto Deus liberou para ganhar dinheiro, é uma das grandes heresias do diabo. E eu diria que mais e mais, eu como pastor e cada pastor aqui vai se tornar nesse mundo pós-cristão, vai se tornar insignificante e vai se tornar uma pessoa não ouvida. Nós vamos assistir nas próximas décadas o fim dos grandes pregadores. Sabe por quê? Porque numa cultura pós-cristã, pessoas não vão ouvir pastores, porque elas sabem o que vai vir de pastores. Até hoje, eu estou cansado de chegar no lugar. Quando eu chego no hotel, eles pedem para preencher aquela ficha, eu já sei que a hora que eu colocar a ocupação pastor, a menina vai olhar a ficha e vai olhar para mim com uma cara estranha. Às vezes eu estou viajando e o cara puxa a conversa comigo, a conversa tá boa. A gente está falando de política, de futebol, contando piada, até a hora que ele faz aquela pergunta. O que você faz? Aí eu entro em crise, porque eu sei que se eu falar o que eu faço, acabou a conversa. O cara vai dormir. E o que vai acontecer nos próximos anos? Se nós temos alguma chance de alcançar pessoas, vai ser através de cada um de vocês. Profissionais que se conscientizem que Deus não os liberou para ganhar dinheiro. Deus os comissionou e os capacitou para fazer diferença no mundo e testemunhar da sua fé aonde quer que vocês estejam. Mas aí vem um oitavo desafio. Nós caminhamos para um momento onde o testemunho precisa ser mais intencional, porque nós cristãos no mundo atual não temos intencionalidade na comunicação do Evangelho. Eu nem vou fazer a pergunta aqui, qual foi a última vez que você compartilhou o Evangelho com um amigo, para a gente não passar uma vergonha coletiva aqui. Porque justamente a gente terceirizou para pastores e missionários essa responsabilidade. Mas a era dos pastores e missionários está chegando ao fim. Numa sociedade pós-cristã, são vocês que precisam comunicar o Evangelho para os seus vizinhos, comunicar o Evangelho para os seus amigos de trabalho, comunicar o Evangelho com a vida e com palavras. Agora, até de forma sacrificial. Numa sociedade pós-cristã, nós vamos caminhar para um momento onde você, como profissional, pode perder o direito de comprar e vender por causa dos seus princípios cristãos. Você, psicólogo, vai entrar numa encruzilhada e você talvez vai ter que decidir entre obedecer Jesus ou obedecer o Conselho Brasileiro de Psicologia ou Nacional de Psicologia. Você, médico, vai se deparar com situações éticas
que você vai ter que fazer uma escolha. Você profissional, você advogado, eu acho que assim, nós perdemos a consciência de que ao longo dos séculos, homens e mulheres morreram porque eles obedeciam Jesus. E nós nos acostumamos com esse cristianismo que a gente obedece quando dá, a gente obedece quando não coloca em risco o nosso salário, a gente obedece quando não coloca em risco a nossa qualidade de vida. O mundo está mudando e nós vamos viver um momento aonde o cristianismo vai voltar a situações muito parecidas do primeiro século. Nono e último desafio: nós precisamos manter mente e coração abertos para novos desafios. Hoje pela manhã, no Chácara Barão, um grupo de aproximadamente 40 pessoas decidiu que vai sair daquele campo para começar um novo campus na nossa comunidade. No meio daquele grupo existia a Adriana Rissoni. A Adriana Rissoni é uma pessoa que começou a igreja com a gente. E aí eu comecei a descrever para o grupo, falei assim, olha, vocês sabem, deixa eu contar a história da Adriana. Ela começou com a gente lá no buffet Metropolitan. 4 anos depois, ela morava do lado do buffet. 4 anos depois, a igreja teve uma ideia, mudar 8 quilômetros. Sabe o que a Adriana fez? Ela veio com a gente. Depois de algum tempo, o culto aqui à noite estava lotado, a gente precisava começar um culto pela manhã. Sabe o que a Adriana fez? Ela se moveu para o culto da manhã. Aí, como essa igreja tem um pastor que vira e mexe, tem umas ideias assim meio... A gente resolveu, lotou o culto da manhã, a gente resolveu ter um culto de sábado. Culto de sábado. A gente nem adventista é, mas a gente resolveu ter culto de sábado. E a ideia era lá na região de Barão Geraldo, mas a gente não conseguiu lugar, então a gente começou em Alphaville. Sabe para onde a Adriana foi? Para Alphaville. Aí depois de um tempo a gente conseguiu um espaço em Barão Geraldo. Vamos mudar para Barão Geraldo. E a casa da Adriana foi ficando cada vez mais distante. E ela foi para Barão Geraldo. E aí ela está lá se reunindo em Barão Geraldo, de sábado à tarde, todo mundo habituado com sábado à tarde. A liderança da igreja fala assim, gente, a gente vai voltar agora o culto para domingo de manhã. Sabe o que a Adriana fez? Foi para domingo de manhã, em Barão. E agora, quando o pastor Juliano falou assim, nós vamos começar um culto à noite aqui na região, um novo campus. Sabe o que a Adriana fez? Aceitou o desafio. O reino de Deus precisa de pessoas assim. Mais dispostas a perceber o mover de Deus e menos dispostas a ficar limitando a sua comunidade de conforto. E eu termino dizendo o seguinte. Primeiro, diante do desencantamento, siga o exemplo daqueles que no passado perseveraram até o fim. Mantenha os seus olhos em Jesus, nossa verdadeira inspiração. Ao longo da vida nós teremos decepções. Já tivemos muitas. E vamos ter outras. Porque nós vivemos num mundo decaído. O mundo não está funcionando como ele foi criado. Mas lembra como Jesus tratou Pedro? Pedro o decepcionou. Mas Jesus vem a Pedro, olha nos olhos dele e diz, Pedro, eu tenho uma missão para você. Desculpa, nós não somos Jesus, nós somos Pedro. Por isso a gente tem que olhar os outros que nos decepcionam e pedir a Deus graça e misericórdia. Nós precisamos manter os nossos corações abertos. Porque se nós formos vencidos pelo ceticismo, nós vamos nos tornar cristãos estéreis, que não amam, que não confiam na possibilidade das pessoas mudarem e se transformarem. Vai colocar em xeque tudo o que a gente prega do Evangelho. Por outro lado, diante do sucesso,
Celebre o que Deus já fez em nós e através de nós. Mas mantenha sua mente e coração abertos para novos desafios. A missão ainda não acabou. A missão ainda não acabou. Só convido você para pensar no seguinte: 18 anos atrás, 40 pessoas estavam reunidas e elas não faziam a mínima ideia do que Deus ia fazer através delas. Esse final de semana, nós tivemos mais de 1.200 pessoas reunidas. Você pode imaginar o que Deus é capaz de fazer através deles nos próximos 18 anos? Seja parte disso. Feche os seus olhos, ore a Deus e diga: Senhor, eu quero ser parte disso. Converse com Deus sobre os desencantos que têm assaltado a sua esperança. Converse com Deus sobre a tendência à acomodação que tem sabotado o seu serviço, a sua dedicação. Faça dessa noite um momento de renovação do seu compromisso com Jesus, de amá-lo e de servi-lo na missão.